A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você tenha um dia muito abençoado, guardado pelo Senhor, na presença de Deus, que o Senhor repreenda todo o mal na sua vida, na minha vida, né? Que Ele esteja à frente de tudo, conduzindo os nossos passos, que o Espírito Santo de Deus, né, possa ser o nosso guia em todo momento, para tudo que a gente for fazer nesse dia. Amém? Glórias a Deus. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs trazendo o devocional da manhã e também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Me ajude aqui no crescimento dele, se inscrevendo, deixando o seu like e compartilhando. Compartilha com seus amigos aí nos status, né? E para todos aqueles que são, né, seus companheiros aí, porque é a palavra de Deus que você vai estar ajudando, né, a ser divulgada. Amém? Glórias a Deus por tudo. E hoje, então, meus irmãos, eu convido você para nós meditarmos no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 1 ao 14. 1 Crônicas 13, do 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Davi dispõe-se a trazer a arca para Jerusalém. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou àquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te bendizemos por mais essa oportunidade. Que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre mim. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Entregamos esse dia em tuas mãos. Pedimos a sua proteção sobre nós, sobre os nossos familiares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria, né, que estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra do Senhor, mais um dia de devocional ao Senhor. Né? Começamos bem o dia, porque começamos meditando na palavra do nosso Deus, que sempre traz luz ao nosso caminho. Hoje nós temos essa passagem, né, grandiosa que fica aqui no Antigo Testamento, e a gente então
tem uma situação onde o rei Davi, né, ele tinha uma boa intenção, né? Ele desejava levar a arca de Deus ali para a cidade de Davi, porque ele sabia que a arca representava a presença de Deus. E Davi estava então muito feliz, ele estava radiante, né, com aquela situação, conforme a gente viu aqui, né? Ele foi ali, olha, no versículo 8, Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos, com trombetas. Só que Davi, irmãos, ele tinha, né, essa boa intenção. Então aqui eu tive que parar um pouquinho por causa do carro de som, tá, irmãos? Então aqui Davi tinha toda aquela boa intenção, estava muito feliz, né, achando que estaria fazendo o melhor, né, para Deus. Mas Davi, ele se esqueceu, né, das regras, ele se esqueceu da lei do Senhor, né, de que jamais ele poderia, né, colocar, né, a arca do Senhor numa carroça e colocar, né, pessoas comuns para estar à frente guiando o carro, né? Ele teria, no caso, né, que ter todo esse cuidado de perguntar a Deus, em primeiro lugar, como que ele queria que fosse transportada ali a arca da aliança, né? E também, irmãos, com certeza, ele deveria, né, estar atento aos mandamentos, à lei do Senhor, né? Que indica que deveria-se somente, né, os levitas estarem à frente, né, de uma situação como essa, né? Então, Davi, ele teve uma boa intenção, mas não teve todo um cuidado para esse transporte, né, para levar essa boa intenção. E aí, muitas vezes, a gente acha, né, que estamos fazendo algo para agradar ao Senhor, mas, ao mesmo tempo, a gente vai naquela empolgação e não se detém, né, de ter todo um cuidado para fazer aquela determinada obra, cuidado de buscar em Deus, né, sabedoria, cuidado de buscar em Deus a direção, né, conforme a gente iniciou aqui esse devocional hoje, que o Espírito Santo conduza os nossos passos, guie, né, tudo que a gente for fazer. Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí, de repente, você pode pensar, poxa, mas ele estava, né, ali bem intencionado, ele estava alegre, fazendo a obra do Senhor, né? E aí, às vezes, isso acontece com a gente. A gente pode estar também bem intencionado ali na igreja, né? Achando que está fazendo as coisas conforme Deus quer e não está. Por quê? Porque não pedimos a direção do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, esses homens aqui que estavam, olha, aqui no versículo 9, quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, geteu. Né? Então, quer dizer, aquilo que Davi intentava fazer, ele não pôde fazer. Né? Então, mais à frente, a gente vai saber, né, que Davi, sim, em acordo com a palavra de Deus, né, em acordo com a lei do Senhor, conseguiu, sim, levar a arca, né, para a sua cidade. Mas nessa situação, vidas se perderam, né, por conta de um erro dele, ele que era o líder, né? Então, irmãos, a gente tem que ter todo um cuidado, né, principalmente quando a gente está na liderança, né, de um trabalho. A gente tem que ter o cuidado de saber, né, se Deus está em acordo conosco, porque às vezes, conforme a gente viu aqui, numa empolgação, né, a gente querendo até fazer algo bom, né, para o Senhor, mas a gente comete falhas, né, que podem custar vidas. Então,
que a gente aprenda aqui nessa manhã com essa palavra, né, que traz aqui uma situação triste, né, onde ali um homem morreu, né, Uzá, e que a gente aprenda, né, a ter esse cuidado de estar sempre pedindo a direção do Senhor para todas as ações, né, que a gente for fazer na nossa vida, né, em todos os sentidos, não só se a gente estiver na condução de um trabalho, né, mas em todas as áreas da nossa vida, né, que a gente tenha esse cuidado, ainda que tenhamos boas intenções, que queiramos agradar ao Senhor, mas tudo tem que ser em acordo com a vontade dele e não com a nossa. Amém? Glórias a Deus, né? Então, meus irmãos, eu quero então agora ler para você mais um texto do livro Pão Diário para a gente poder encerrar aqui o nosso devocional de hoje, tá bom? Eu quero fazer uma correção que eu acho que eu falei aqui no início, a Arca da Aliança, né? Mas não é a Arca da Aliança, é a Arca do Senhor, tá bom, irmãos? Eu não quero, né, falar nada errado aqui. Então vamos lá, irmãos. A Arca é o título do texto. Era boa a intenção de Davi ao mandar trazer a Arca de Deus para Jerusalém. Aquele objeto era o símbolo da presença do Senhor no meio do seu povo. Como um bom estrategista, o rei planejou tudo certinho. Conversou com toda a sua liderança, com as autoridades religiosas, com o povo, e juntos resolveram buscar a Arca de Deus, em Kiriat Jearim. Davi e os israelitas foram para lá. Prepararam uma carroça nova para transportar o objeto e 2 pessoas, Uzá e Aiô, a conduziram. Humanamente falando, estava tudo certo. Começaram a viagem de volta para Jerusalém, todos alegres e animados, com músicas e danças. Porém, os bois tropeçaram, e Uzá, na boa intenção de não deixar a arca cair, estendeu a mão para evitar o pior, mas isso causou a ira de Deus, e Uzá morreu, o que causou revolta em Davi. O que houve de errado? O rei teve a boa intenção e planejou tudo, porém, em sua empolgação, esqueceu de perguntar ao Senhor como deveria ser feito o transporte da arca para Jerusalém. Parece que nos 3 meses em que o objeto permaneceu na casa de Obed-edom em Gate, Davi repensou, refletiu e entendeu o que deveria fazer para transportar a arca. No versículo em destaque, 1 Crônicas 15:2, fala assim: Então disse Davi: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, e também para ficarem sempre ao seu serviço. E aí, olha, deixa eu só achar onde eu estava aqui, irmãos, que eu fui ler o versículo em destaque, né? Aí eu me perdi aqui. Aqui diz assim: vemos que ele se lembrou de que eram os levitas que deveriam ser encarregados do transporte e fazerem conforme foram instruídos no passado, lá em Números 3:31. Dessa forma, o objeto chegou em Jerusalém sem maiores problemas. Quantas vezes nos empolgamos com alguma coisa que queremos fazer, seja uma obra para Deus, seja algo do nosso dia a dia. Planejamos tudo, porém não perguntamos a Deus o que Ele realmente quer que façamos e como devemos proceder. É claro que quando não perguntamos ao Senhor o que e como fazer algo, a tendência é que tal coisa dê errado. Para evitar contratempos, busquemos sempre a orientação de Deus. Pergunte primeiro para Deus o que você deve fazer e, mediante a resposta dele, vá em frente. Amém? Glórias a Deus, né? Quantas coisas aprendemos aqui com essa passagem. Então, vamos ficar com essa palavra e vamos colocá-la em prática, tendo sempre o nosso Senhor, né, guiando os nossos passos, dando-nos direção sobre o que fazer e como fazer. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.